Pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar a nossa aula, né, entre aspas aqui, da quarta semana de ensino remoto, né? E hoje a gente vai fechar esse assunto de equipamentos domésticos, elétricos, né? Eletrodomésticos, eletrônicos, enfim. Depois a gente vai para uma eletricidade um pouco mais geral, que não valha só para os equipamentos domésticos. E o assunto principal de hoje é a conta de luz, tá? Popularmente conhecida como conta de luz, né? Mas que é a conta de energia elétrica consumida numa casa, né? Ou numa empresa, enfim, tá? Então, quarta semana, espero que vocês estejam bem. Na atividade da semana passada, a gente trabalhou com relações entre as variáveis físicas da eletricidade, algumas delas, né? Então, coloquei aqui a tensão, a corrente, potência, energia, tempo, carga. Então, todas essas variáveis estavam envolvidas nos exercícios da semana passada e nos slides da semana passada, né? Vamos ver agora como trabalhar com ela. A gente vai acrescentar mais uma aqui hoje, que é o dinheiro, né? Os reais, tá? Para conta de luz. Mas vamos lá ver então. Lembrando que se tiverem dúvidas ao longo da semana, escrevam lá no fórum. E se puder participar do atendimento nas quintas, participa também. Tá? Então o que a gente vai ver nesse vídeo de hoje, né? Imagino que eu vou fazer 2 vídeos. Cálculo do consumo mensal de energia elétrica. Então prestem atenção na frase, né? A gente vai calcular o consumo em um mês de energia elétrica, né? No caso que a gente vai focar numa residência, né? Tem várias outras energias numa casa, tem vários outros consumos, mas a gente vai trabalhar com esses valores. Depois a gente vai olhar para a conta de luz e, por fim, eu vou passar orientações da atividade 3, tá? Então vamos, consumo mensal de energia. Primeiro lembrar que a gente está falando de energia elétrica, tá? Não de energia solar, nem de energia térmica, nem de energia química, enfim. Tá? Então só o consumo mensal de energia elétrica numa residência. Na semana passada a gente viu que energia a gente pode calcular com a potência do aparelho vezes o tempo que ele fica ligado, que ele fica funcionando, né? Então a gente precisa saber a potência dos aparelhos elétricos e o tempo de uso em um mês, já que a gente está pensando aqui no consumo mensal. Tá? Primeiro a gente vai olhar para a potência e depois para o tempo. Por fim, é comum as empresas de distribuição de energia, a Enel, a Eletropaulo, enfim, Bandeirante, trabalhar com quilowatt-hora. A potência em quilowatt e o tempo em hora. Tá? Que não é o padrão do Sistema Internacional de Unidades, mas fica mais fácil da gente visualizar. Tá? Então a gente vai ter que trabalhar com potência em quilowatt, tempo em horas. Peguei um exemplo aqui naquela atividade da segunda semana, a primeira atividade que vocês fizeram, atividade entregue pela Líria Maria do segundo B. Por que eu escolhi da Líria Maria? Porque foi o primeiro que eu abri, só por isso, né? Eu abri lá, ainda está no prazo, tem gente ainda entregando, eu abri e peguei esse, por esse motivo. E eu achei até curioso esse da Líria, eu vou comentar já por quê. Quando eu abri, eu até vi que ficou a sombra dela aqui tirando a foto. Eu falei, vou trocar. Mas aí eu olhei e falei, não, aqui tem coisas interessantes. O que a gente está preocupado? Com energia e, portanto, com potência. Então eu peguei todos os aparelhos da lista dela que tinham a potência discriminada aqui. Então a fritadeira, 1.400 watts. Forno elétrico, aqui eu coloquei só forno, mas é forno elétrico, 1.500 watts. Aspirador de pó, 1.000 watts. Cafeteira elétrica, 550 watts, pipoqueira, 1.200, espremedor, 25, secador, 1.900 e a lavadora VAP de pressão, 1.650 watts. Então são coisas bem potentes, aí a gente vai ver, com exceção aqui do espremedor, 25 watts. Né? Por que eu achei curioso essa lista da Líria? Porque nenhuma dessas coisas que tem potência aqui eu tenho em casa. Eu falei, que legal, né? Como as nossas casas são diferentes, né? Como as nossas vidas são diferentes. Eu falei, o que ela anotou que tem potência aqui? Fritadeira? Não tem em casa. Forno elétrico? Também não tem. Aspirador de pó? Também não tem. Não, aspirador eu tenho. Tem razão.
é que fica lá no carro, porque eu só uso ele para limpar o carro. E eu até esqueço dele, que faz 6 meses que eu não ando de carro, né? Cafeteira, pipoqueira, enfim, os outros eu não tenho nenhum. Mas tem secador em casa, mas não é meu. Enfim, então eu achei curioso e falei, vou fazer a lista com esses aqui mesmo. A gente tem a potência, vamos agora pensar no tempo, para poder calcular a energia. Então, tempo de uso em um mês. Eu fui fazendo estimativas de acordo com o que eu imagino que eu usaria. Então, por exemplo, uma fritadeira, imagino que eu usaria uma vez por semana, durante 15 minutos, para fritar uma porção de batata frita, sei lá. Para mim, fritadeira só pode fritar batata frita. Não sei, posso fritar frango, sei lá. 15 minutos de uso uma vez por semana, um dia por semana. Como o mês tem 4 semanas, e aqui a gente precisa do tempo em um mês, né? Porque é o consumo mensal. Então 15 minutos uma vez por semana, 4 semanas dá 60 minutos no mês. E assim eu fui fazendo para os outros, tá? O forno elétrico. Eu já uso bastante forno, então eu uso forno de gás, mas fazer legumes assados, um peixe assado, um bolo, então 30 minutos de forno, 3 vezes por semana, 3 dias por semana. O mês tem 4 semanas, 360 minutos. Fui fazendo isso um por um. Aspirador de pó. Coloquei aqui, uso só 2 semanas no mês, durante 2 horas, para aspirar o carro, enfim. 4 horas no mês. A cafeteira. Cafeteira é importante, né? E café todo dia, né? A gente que gosta de café. Eu tomo café todos os dias, é a primeira coisa que eu faço no dia, todos os dias. 10 minutos para fazer o café, 30 dias no mês, 300 minutos de cafeteira ligada. Assim por diante. Pipoqueira, eu imaginei aqui que pipoca no final de semana para ver um filme, então 20 minutos para fazer, 4 semanas, né? Uma vez por semana, 80 minutos. Espremedor de suco, coloquei aqui 2 vezes por semana. Secador de cabelo, isso aqui eu não sei exatamente como funciona, mas 1 hora de uso, 3 vezes na semana, 4 semanas, então dá 12 horas de uso, foi o que eu imaginei. E um AVAP, lavadora de pressão, 2 horas de uso uma vez por mês, para lavar o carro, lavar o quintal, não sei. Tá? Tudo bem, então aqui eu tenho agora a potência e o tempo. Qual é o problema? Que potência tem que estar em quilowatt e o tempo tem que estar em horas, que é o padrão das empresas de distribuição de energia, né? Então eu passei aqui, potência, quilowatt. Lembra que o K vale 1000. Na semana passada eu deixei material complementar sobre isso. Quem tiver dúvidas, dá uma olhada lá. Então, se a fritadeira tinha 1400 watts, dá 1,4 kW. 3 casas a menos aqui, porque o K vale 1000, né? Fiz isso para todos. E o tempo, converti para horas os que estavam em minutos. Então, 60 minutos é 1 hora, 360 minutos 4 horas. O aspirador já estava em horas lá, então... Tudo passado para horas, tudo passado para quilowatts. Vamos para a energia. Como calcular então a energia? Sem segredo, potência vezes o tempo. Então eu vou indo um por um. Uma fritadeira, 1,4 kW vezes 1 hora no mês, dá 1,4 kWh. Forno, 6 kWh. E assim por diante. Aspirador, 4 kWh. Assim eu fui calculando cada um. Reparem que tem algumas coisas que consumiram muito mais energia do que outras. Por exemplo, o secador de cabelo aqui, eu imaginei 12 horas no mês, né? Então deu 22, quase 23 kWh de energia gasta. Já o espremedor de frutas, 0,033 kWh. Então consome muito menos energia, né, do que esse aqui. Tá? E somando tudo, a energia de cada aparelho, a gente tem que nesse mês, só com esses aparelhos, teria gasto uma energia de 41, quase 42 kWh. Nessa lista não apareceram itens que consomem muita energia nas nossas casas. Um é o chuveiro, tá? O chuveiro é um dos que mais consome energia, tem muita potência, e a geladeira também, que fica ligada sempre, né? Micro-ondas também, enfim, alguns aparelhos que não estão aqui, que fazem a nossa conta crescer bastante. Beleza? Essa é a primeira parte da aula, como calcular
a energia consumida em um mês numa casa. Vamos para a conta de luz agora.